participando de um projeto tão interessante que entende que a alimentação, que cultura alimentar não é só comer e encher o bucho, ainda tem algo muito mais, né, profundo, que precisa ser investigado, que precisa ser considerado. Então, eu fico muito feliz de estar convivendo com pessoas que valorizam a alimentação como um ato cultural também, como uma atividade não só de segurança alimentar, mas também de buscar descobrir, né, buscar identificar o jeito de comer, o jeito de preparar essa comida, né? Então, eu tenho aprendido muito, apesar da gente estar lá tão envolvido no processo de produção da cajuína, e aí a gente acabou não tendo como priorizar como eu deveria a pesquisa, mas agora que cessou a safra, eu vou ter que me dedicar mais, lendo mais, pesquisando mais, mas o pouco tempo que eu experimentei ao ouvir tantas palestras de tantas pessoas com tantas experiências, a gente aprendeu muito. Então, é uma alegria estar conhecendo tanta gente boa que faz isso acontecer. Eu me chamo Silvanar Soares, eu tenho 51 anos, sou agricultor familiar, filho de um vaqueiro analfabeto de pai e mãe parteira, como diz o GC Quirino, mas detentor de uma sabedoria muito grande. Ele faleceu faltando pouco dia para 102 anos e viveu na sua saga muitas experiências dolorosas, de ficar sem mãe aos 13, de ser o mais velho de 14 irmãos, filho de um pai alcoólatra, que ele teve que ser pai e mãe dos irmãos mais novos há muito tempo, casar, ficar viúvo com 20 e poucos anos, e depois, são muitas histórias, sem terra a vida toda, trabalhar para os outros, para o patrão, né? Ver os filhos do patrão ter de tudo e os filhos dele não ter quase nada, mas ele tinha uma resistência muito grande, inclusive na longevidade, e ele sempre buscava aprender com as experiências de sofrimento, de seca, enfrentou muitas secas, né? E ele relatava as tristezas de ver, numa época de seca como a de 32, o pessoal procurar num monturo pedaço de mala, de couro, pedaço de qualquer coisa de sapato, para assar, pisar no pilão e fazer paçoca de pedaço de couro, velho, que achava ser no monturo. Ele contava muitas experiências tristes da seca. E ele, observando também as pessoas do seu tempo, que tinha a tradição, que eu acho que já é dos índios, de observar os elementos da natureza como indicativo de chuva ou de seca, ele aprendeu e se tornou um deles. Já com 40 anos já tinha desenvolvido essas técnicas. E são muitas. Infelizmente a gente não conseguiu registrar, não tivemos essa preocupação de registrar, talvez em livro ou mesmo em documentário, em vídeo, essa saga dele. Mas alguns fragmentos eu tenho na minha memória, e eu tenho até um vídeo que não sei se a professora assistiu no meu canalzinho de YouTube, tem lá uma conversa de uns 15 minutos com ele, onde ele fala um pouco dessas experiências, de observar as diversas manifestações da natureza que indicam ou que indicavam. Ele participava, não era um dos assíduos, mas ele participava de um evento que acontece no Quixadá, acho que é no primeiro sábado de janeiro, já há 27 anos, que é o Encontro dos Profetas da Chuva do Ceará. Ele não queria ir, até porque ele não se considerava um profeta, embora a gente tivesse a visão de que era assim. Então ele nunca foi um profeta orgânico, assim, como são os lá do Quixadá, e que tem até livros, né, que registram essas histórias, né? Esse livro aqui, bonito para chover, que eu quero emprestar para ler depois, porque a gente precisa muito ter também essa parte da teoria, né, até para ajudar a fundamentar muitas falas. E aí ele, observando esses sinais, ele dizia que era uma das coisas que mais deixava ele triste, era ter que dizer para os seus colegas agricultores: não plante no ano que vem não, que não vai chover não. Ele disse que isso era assim, a coisa mais dolorosa que ele via dessa experiência, era ter que dizer para os seus pares, né, para os seus vizinhos, para os seus amigos, que não plante no ano que vem, porque no ano que vem não tem inverno. Ao passo que o contrário era um motivo de muita satisfação, né? O ano que vem vai ser ano de inverno bom. Então são vários os sinais, e aí eu não vou me arriscar a me tornar um profeta, mas eu estou buscando assim seguir os passos dele para também. Esse ano eu fiz algumas experiências, como por exemplo as pedras de sal,
né, e a observação da Barra do Natal, e são várias experiências, né, das pedras de sal. Ele pega 3 trouxinhas de sal, bota numa tábua, tem uma mística, uma oração antes de fazer esse trabalho. Eu fiz de forma bem a granel, sem essa parte mais da reza, mas bota a tábuazinha lá no lugar reservado, e cada pedra de sal, da direita para a esquerda, aliás, da esquerda para a direita, simboliza o mês, de janeiro a junho. E aí, de acordo com o dia amanhece, ele vai olhar aquela tábuazinha, e algumas pedras mais enxutas, outras mais molhadas. E aí, de acordo com a umidade ou a secura daquelas pedras, vai ser o inverno correspondente a cada mês. Esse mês de novembro, dezembro e janeiro é tempo de olhar a lua pendida para o norte. É um indicativo de chuva. A lua nova, crescente, ela fica tortinha assim. Eu não observei ainda, mas a próxima lua eu quero observar. Se a lua ficar pendida para o norte, é como que fosse uma bacia derramando água na banda de cá, como ele dizia. Se ela pender para o lado de lá, pode tirar o cabelinho da chuva, o cabelinho da venta, né? Cavalo da chuva, que não vai ter inverno não. Se ela ficar aprumada, papai, aí é um incerto. Se chove lá, se chove cá, se não chove lá, nem cá. Observar o ninho da Maria de Barro, né? Que é um pássaro muito presente no sertão, que ele faz o ninho. O ninho dele é uma casa de barro mesmo, né? E essa casa de barro tem uma portinha para ele entrar. Se essa portinha ela ficar virada para o nascente, que é de onde vem a chuva, ele não está preocupado com o vento nem com frieza, com os filhotes dele. Então é um prenúncio de seca. Se for o contrário, ele está com medo do vento frio, está com medo da chuva, e ele quer proteger os filhos dele da chuva, então faz a entrada do ninho dele para o lado de cima. Aí tem a estrela d'alva que governa embaixo, que governa em cima. Tem umas coisas que tem muita. Ele dizia uma frase que ele dizia que é muito sábia: tudo tem ciência, tudo tem ciência, tudo tem um mistério, tudo tem uma coisa que não dá para se explicar assim tão facilmente. Mas eu participei algumas vezes com ele, umas 4 vezes do encontro lá de Quixadá. E era muito interessante ver aqueles homens e 2 mulheres. Eu até conversei com a professora Isabel, né, que a presença feminina nesse espaço ainda precisa ser assim mais efetiva. E eu vi um deles, um dos mais respeitados, acho até que ele já faleceu. Eu vi ele dando uma entrevista para uma repórter, porque o encontro de Quixadá, eles já acontecem há 27 anos, eu acho. Eles fazem, no começo do encontro, eles fazem uma leitura de um relatório das previsões do ano passado, e compara com a chuva, com o tempo, com a chuva, com a seca do ano que está em curso. E aí teve um cidadão lá que foi indagado por uma repórter: seu fulano, o senhor disse que ia chover e, no entanto, a seca foi das mais bravas que teve. Como é que o senhor explica isso? Ele disse: minha filha, primeiro, eu não sei de nada. Quem diz que vai chover ou não vai são sinais da natureza. É o passarinho, é a formiga, é a lua, é o vento, aracati. Só que a natureza, nós destruímos ela. Nós desmatamos, nós envenenamos, nós queimamos, e a natureza já não se manifesta com a perfeição que ela fazia antes. Então ela disse que vai chover, mas só que está faltando árvore, está faltando mata ciliar. Então a natureza diz de um jeito e se comporta de outro. Eu achei isso de uma sabedoria absurda, porque é um analfabeto sem muito conhecimento, né, científico, embora a experiência dele deva ser valorizada. Então são homens e mulheres que têm uma experiência de vida muito, muito bonita, que eu acho que a própria academia tem sido presente nesse encontro lá de Quixadá e tem pesquisado. Eu acredito que já deve ter algum artigo, algum documento que possa ajudar a registrar isso. Então, mas falando do seu Chico Soares, do meu pai, ele era uma pessoa muito... Ele é, porque eu até me incomodo como alguém chama, como diz, com finado Chico. Não é finado, eu acho que
as pessoas não morrem, né? Elas continuam vivas porque os ensinamentos, as coisas boas que eles nos ensinaram vão continuar presentes na vida da gente. Mas o seu Chico Soares, né, com os seus 102 anos, detentor de uma coragem absurda. Com 102 anos ele andava a cavalo, ficava doente no dia que não ia para o roçado, trabalhava todo dia. Para ele trabalhar era como que um lazer, como que uma coisa que ficava doente se não tivesse o que fazer. Ele era um gigante, seu Chico. Então, mas essa história de observar a natureza, né? Ele herdou isso acho que foi de um tio e do avô dele, que eram profeta da chuva. O que quer dizer que essa história dos profetas da chuva não é uma coisa inventada de pouco tempo, né? Já vem, eu acredito que os próprios índios já tinham as suas formas de observar, de prever, né, o tempo do inverno. Então eu considero isso uma coisa muito importante. Eu sei que eu não vou me tornar um profeta, não tenho gabarito para tal, mas eu pelo menos divulgar essa ação, valorizar essa experiência do papai, isso é muito importante, principalmente porque ele viveu muitas secas. Ele viveu muita seca, então ele experimentou e previu essas secas, algumas delas. E como previu também os tempos de bonança, né? Os tempos de inverno bom. Então eu convido vocês eu não sei se é no primeiro sábado de janeiro, a experimentarem estar lá em Quixadá para participar desse evento. Ou quem sabe, a gente está tentando, eu estou aqui com a camisa de uma tentativa que nós tivemos esse ano, no dia 22 de janeiro, eu tentei fazer lá no espaço da gente, que é sagrado, que é a Casa de Farinha do Papai, que hoje é o nosso espaço de produção da Cajuína. Eu tentei fazer com outros amigos o primeiro encontro dos profetas e profetisas da chuva do maciço de Baturité. E aí a gente pegou uma brecha da quarentena e marcou e divulgou e ia acontecer. Só que aí veio a brecha e curtou, o governo do estado decretou de novo um novo fechamento, né, porque houve um surto novo na época de Covid, acabou que nós tivemos que abortar o projeto naquele momento, mas mesmo assim nós realizamos, não na Casa de Farinha como a gente previu e nem foi presencial, mas nós fizemos na Unilab e de lá nós transmitimos pelo Facebook, pelo YouTube, inclusive está gravado. E foi muito interessante, tem muitas falas bonitas de algumas pessoas que nós estamos no maciço de Baturité tentando identificar. No Ceará já tem pelo menos 3 experiências que já vem acontecendo. Essa do Quixadá, que eu acho que é a mais famosa, a mais célebre, a mais evidente, que acontece sempre no primeiro sábado de janeiro, lá em Quixadá. Tem uma experiência também que o poeta Zé Vicente tem tentado... eu acho que alguém antes dele já fazia e há alguns anos eles vêm valorizando, que é lá no sítio Guaçucé, lá no Oroz, numa fazenda da família dele que chama Aroeira. Lá o nome é diferente, né? Guardadores das experiências e das sementes. E a outra experiência que acontece em Tauá, que é lá na região dos Iamuns. E nós estamos tentando, essa já tem uns 8 anos. Essa do Zé Vicente é interessante, a data que ele... é uma data fixa que ele marcou, é no dia de Reis, no dia 6 de janeiro. Que chova, que faça sol, que seja sábado, que seja quarta-feira. Todo dia 6 acontece lá em Oroz, no sítio, debaixo de um pé de juazeiro, que eu tenho vontade de ir. E já estou paquerando com a carona para ir em janeiro, se Deus quiser, a gente está lá. Para a gente experimentar. É muito interessante porque são pessoas sem muito estudo, a maioria deles pessoas analfabetas, mas que a gente tem prazer em escutar. É uma atividade mística, cultural e de muita vivência, né? Eles se contradizem, um diz, porque um foca numa árvore, outro foca no pássaro, outro foca no astro, outro foca no vento. Então às vezes eles se contradizem porque cada elemento da natureza diz uma coisa. É claro que pode parecer besteira, pode parecer perda de tempo, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista ancestral, eu acho que eu considero algo importante de ser levado em conta, de ser valorizado, e eu estou com esse propósito de fazer isso, pelo menos pela memória do meu pai, que era uma dessas pessoas muito respeitada na comunidade. Muitas pessoas só plantavam depois de escutar o seu Chico Soares. Vamos ver o que o rei diz, porque está demorando a chover. Então é de uma
de um compromisso social muito grande, né? De se preocupar, né? Que os colegas não plantem, ou que plantem em tal época, porque é o risco de perder com a seca. Então eu me alegro muito de falar disso, embora não tenha conhecimento, não tenho pretensão de me tornar um profeta, e sei que não serei capaz disso, mas pelo menos de divulgar essa experiência do meu pai, não só dele, mas dos outros, do Ceará como um todo, que tem essa... E aí eu fiquei feliz de saber que tem registro, né? Que tem documento, que tem livros, que eu quero depois ler para conhecer outras experiências, outras vivências. Então, tem muito a falar, mas eu sou bem encabulado, vou falar por aqui. E depois queria convidar vocês a experimentar a cajuína São João, que é o sabor que brota da natureza, que eu estou fabricando hoje com muita dificuldade, mas por influência dele. Na celebração do centenário dele, contrariando a muita gente da família Metida Chique, o coquetel que nós decidimos oferecer para os convidados foi beiju quente, feito na hora, na casa de farinha dele, com cajuína bem geladinha. Isso foi um encanto. O Fabiano Piúba, o secretário de Cultura, estava lá, participou dessa festa. Até o pai do governador Camilo, do Teodoro, teve lá, que é muito amigo do papai, teve lá e gostaram. E aí terminou a festa e o pessoal: e aí, Silvana, tu vai me vender quanto se faz de cajuína? Cadê a cajuína? Cadê a cajuína? Eu nunca pensei em fazer cajuína para vender, foi só para festa. Mas eu queria comprar e tudo mais, podia fazer para vender. Não, a gente só fez para experimentar, para degustar para a festa. E o papai, observador que era, terminou a festa: e aí, seu besta, esse povo está querendo comprar esse negócio, porque você não faz? Então ele me incentivou muito. Então a cajuína São João carrega também muito essa marca, esse dedo, essa presença, essa digital do seu Chico Soares. Até há quem diga que nem deveria ser São João, deveria ser São Francisco, mas São João tem a ver com o lugar, né? A Lagoa de São João. Vamos estudar. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que eu não tenha dito besteira demais. Gente, eu vou falar sobre Profetas da Chuva a partir de uma experiência que é comum a cada uma de nós, a cada um de nós. Como eu falei no comecinho, eu sempre penso em iniciação, em convidar as pessoas para estarem experimentando o que a gente está falando. O Silvaná traz isso no corpo, traz isso na pele, porque é a vida dele. Eu vou entrelaçar a minha fala também com a experiência de ter visitado lá a produção no sítio São João, de ver o sítio São João em pleno funcionamento. Mas eu queria fazer uma fala sobre Profetas da Chuva a partir de um lugar que nos é comum. Nem todos nós, nem todas nós temos um profeta da chuva em casa, como Silvaná teve ao longo da vida, né? Mas todos nós e todas nós temos um ofício que o existir, que a existência exige de nós, que a gente leia o mundo o tempo inteiro. A vida só é possível, qualquer que seja o modo, qualquer que seja a força da manifestação da vida, ela só é possível com leitura, a partir de leitura. Se não existe a possibilidade de leitura, a capacidade de leitura, a habilidade de leitura, a vida não se realiza. A gente pode pensar isso num plano muito comum, a leitura do código genético, né, que a gente aprende na escola. No DNA e no RNA estão todas as informações que vão resultar nisso que a gente chama eu Isabel, ou eu Silvaná, ou eu Renata, ou eu Maria Helena. Mas a gente pode pensar também no sentido de que a Terra, assim como o nosso corpo, lendo essas informações, ao mesmo tempo em que é lido por elas, né, a Terra também é esse organismo vivo, pulsante, vibrando, em movimento o tempo inteiro. Às vezes é quase assustador a gente pensar que mesmo dormindo, supostamente em repouso, o movimento segue ininterruptamente, né? A gente só cessa esse movimento, a gente só cessa de se mexer, de se bulir quando a gente sai de um estado de vida
para um estado de morte. Então eu queria trazer essa referência de movimento, de vida e de morte para introduzir a nossa compreensão de Profetas da Chuva como uma prática de leitores, de leitoras, de leitor do mundo, né? O que é o leitor? Ou o que é uma leitora? O Silvanar, quando eu estive lá com ele segunda-feira, que ele me mostrou a camisa, eu disse: Silvanar, eu não sabia que você fazia esse encontro. Ele mostrou a camisa, eu decodifiquei a camisa imediatamente. Mas como criaturas leitoras, o tempo inteiro nós estamos no mundo diante de sinais que nós também não decodificamos, que nós não reconhecemos. Ao mesmo tempo que somos leitores, leitoras em potencial de um código que a gente reconheça, nós somos cegos e cegas para quase maioria de sinais que a vida e que o mundo emitem o tempo inteiro, tá? O que é o trabalho de leitura? A gente pode pensar que um trabalho de leitura é abrir o livro e começar a ler esse livro, né? Mas a gente pode pensar que um trabalho de leitura é o Silvanar acordar às 4h30 da manhã ou ir dormir às 4h30 da manhã, reparando os 5 fornos acesos, 5 fornos ou fornos? Fornos, né? Os 5 fornos acesos no sítio São João, aqui em Aracoiaba, tão pertinho de Fortaleza, cozinhando milhares de litros de cajuína. E ele precisa ler os sinais que esse forno emite para ele saber se a cajuína está no ponto que ele precisa ter ou não. Mas eu posso pensar que o ato de ler é, independente da superfície, do suporte de leitura, independente do que você esteja querendo ler ou do que você esteja lendo, o ato de leitura é, sobretudo, uma escuta de algo. Algo que está acontecendo, algo que está diante dos seus olhos, ou algo mesmo até da ordem do invisível. Os profetas, aos nossos olhos, é como se eles lessem o invisível, porque nós nos tornamos cegos e cegas para a maioria das informações que essa realidade pulsante da Terra emite o tempo inteiro. Então, a leitura ou o estado de leitura, estar imersa em uma leitura é estar atenta ao rumor de um outro, de uma outra coisa, de um acontecimento. Pode ser que isso seja um livro, mas pode ser que eu esteja olhando o movimento das formigas para pensar se 2023 a gente vai ter o que no Ceará a gente chama inverno, que é uma temporada de chuva, que vai favorecer o plantio, o cultivo da terra ou não, ou se a gente vai precisar lidar uma vez mais com a escassez de água, né? Quando eu falo de escuta, eu estou falando de mudança, eu estou falando de migração. Se eu escuto o Silvanar falando, se ele me conta como é que faz a cajuína, se existe uma leitura, se existe uma escuta, existe uma migração. Eu passo quase que imediatamente, vai depender da habilidade do Silvanar em me contar, mas da minha habilidade em ler, mas sobretudo de algo que se passa entre um e outro, entre o Silvanar e a Isabel, vai depender a minha compreensão, a minha escuta do que está acontecendo. E eu vou passar quase que imediatamente do estado de uma pessoa que não sabe como é que faz cajuína. Eu olho para a cajuína, eu acho a garrafa legal, ou o rótulo legal, eu imagino o que seja um suco clarificado de caju. Mas uma vez que eu leia esse processo, em um processo de escuta do Silvanar, eu mudo de lugar, eu migro. Eu olho para a cajuína, eu consigo ver a terra, o cajueiro, a chuva, o fogo, as mulheres, os homens, olhando aqueles sinais para saber se podem colher o caju, o transporte do caju, a invenção, como eles inventaram uma moto para amarrar uma carroça, para transportar os cajus que são produzidos pelas famílias do entorno do sítio. Eu consigo ver todos os processos de feitura, todos os processos de transformação da passagem do que seria uma matéria-prima, caju, até esse produto cajuína.
Isso me dá densidade do mundo, isso me dá, além de um sabor especial na cajuína, acho que por isso que sabor e saber, essas etimologias das duas palavras estão tão ligadas, me dá uma experiência alargada de mundo. Eu olho para a cajuína e eu vislumbro mundos que são necessários serem acionados para que a cajuína exista. O que os profetas da chuva fazem quando eles estão observando o que a gente chama a natureza, como se fosse algo externo a nós? Primeiro, talvez, eles rompam radicalmente essa apartação, eu, Isabel, ou eu, Silvaná, e a natureza. Porque o que está implicado nessa observação é o corpo. Assim como no estado de leitura, o que acontece no meu corpo, é uma experiência física. Na observação da natureza, na aplicação que mulheres e homens fazem de observar a natureza e a partir de uma leitura fazer proposições sobre como será a temporada das águas, essa experiência é uma experiência que se inscreve no corpo. Então, talvez a primeira coisa que aconteça, acho que o Silvaná pode dizer isso de um modo muito melhor, é essa compreensão de que nós não estamos apartados da natureza. Acho que talvez até algumas pessoas aqui têm essa experiência de ser profetinha da chuva. Tem gente que fica com o nariz entupido quando vai chover. Parece uma bobagem, mas é um sinal da vida desses corpos em constante comunicação, né? A gente diz, mas não tem nada a ver, eu estou com o nariz entupido e amanhã vai chover. Tem, nós somos coisas vivas, bichos vivos, né? Mas no nosso caso, nós somos bichos também simbólicos. O que os profetas fazem? Eles trazem esses sinais, eles olham para esses sinais e eles dizem como seria melhor a gente conduzir a nossa relação com a invenção da própria vida, com o cuidado da própria vida, com o cuidado da terra nos próximos meses, nos próximos anos. Quando o Silvaná diz que o pai dele ficar a coisa mais triste para ele, mais dolorida, era dizer que não ia ter chuva, é algo que você encontra na fala de todos os profetas, de todas as mulheres, de todos os homens que fazem supostamente adivinhação a partir dos sinais da natureza. Porque o que eles querem trazer é sempre uma afirmação da vida, é uma possibilidade de inventar a vida com o que nos é dado. Às vezes, o que a gente chama natureza nos dá melhores condições e às vezes essas condições também nos maltratam. Então, o que a gente escuta de uma mulher, de um homem que se dedicam há anos, às vezes há uma vida inteira, porque é uma aprendizagem que quase sempre começa na infância, começa em casa ou nos arredores de casa, o que a gente escuta dessas mulheres e desses homens é um sim à vida, independente das condições que estejam postas para a gente viver. Isso é tão radical, se a gente pensar na nossa vida mais acostumada a ter tudo pronto, a receber tudo embalado, a compreender o mundo, a vida como mediado só pela mercadoria. Isso é tão radical você pensar a vida tornada possível porque somos vivos e temos esse compromisso. Tem um profeta que diz que Deus nos dá 3 obrigações, 3 deveres. Só que quando ele fala, eu falo tem um peso. Quando ele fala tem leveza. Não porque ele tira o sentido do que é dado, mas porque ele consegue apreender isso na dimensão do sagrado. E ele diz que essas 3 obrigações são nascer, viver e morrer. É disso que se trata, ou é sobre isso que trata, ou é com isso que se relaciona cada profecia que é feita nos vários lugares do mundo, mas que hoje a gente está falando nas experiências de guardadores, né? De experiências de inverno ou experiências de guardadores de chuva, que são as denominações que a gente vai encontrar relacionadas aos profetas da chuva. O que eles estão fazendo? Como é que eles leem esse mundo? Eu poderia passar
dias e dias com Silvanar que eu não teria o olho para pegar um cachinho, né, um pedacinho do cajueiro florado e imaginar que dali, daquele botão, ia surgir algum tempo depois a cajuína. É um processo muito longo para você fazer, porque a gente está muito apartado da produção da própria existência. Um profeta da chuva, uma profeta da chuva, quase sempre pessoas muito ligadas à vida da terra do chão e à vida na terra, né? Eles têm essa dimensão do sagrado, mas é uma profunda fidelidade à terra, ao planeta Terra. O que eles fazem, o que elas fazem, é olhar para aquela grande infinidade, uma miríade de sinais que são invisíveis para a gente. As formigas, como o Silvanar falou, as formigas mudando de endereço. Elas moram numa casa e elas começam a sair daquele endereço, daquele formigueiro, e vão levando toda a comida que elas armazenaram para um outro lugar. Por quê? Porque elas estão adivinhando chuva. Porque elas sabem que as águas vão inundar aquele território onde elas estão. Os cupins ganhando asas. Outras mensagens que os insetos vão trazer, abelhas, formigas, cupins. Mensagens que peixes vão trazer, que aves e pássaros vão trazer. Mas o modo como eles contam isso para a gente é sempre uma afirmação da vida. Quando eles dizem, por exemplo, que determinado pássaro canta, ele não diz só que ele está cantando porque vai chover. Ele diz que ele está saudando as águas que virão, o inverno que virá. Porque para a gente, no Ceará, inverno é igual a chuva e chuva é igual a vida. Eles estão o tempo inteiro na dimensão do sagrado, mas não é um sagrado ligado a uma igreja ou a uma prática religiosa específica. Toda vida que eu falo no sagrado, eu lembro que a gente aprende na escola sobre o osso sacro, né? A gente não tem o sacro. Eu digo, gente, aqui nesse sacro é onde se desenha os mundos que serão inventados. É o sacro que se dilata quando a mulher engravida, né? É nessa dimensão do sagrado, é da criação da vida o tempo inteiro. Então, os profetas, os homens, as mulheres que fazem essas observações da natureza, eles estão trazendo para a gente um sim à vida. Eles estão trazendo para a gente uma afirmação da vida. Ainda que seja um ano sem chuva, que aí é uma dor imensa, todos eles relatam isso, eles não afirmam, eles não colocam essa informação como algo definitivo. Eles trabalham com algo que todo pesquisador, toda pesquisadora, mas também cada um de nós, leitor e leitora, sabe. Eles trabalham com a incerteza, com a imprevisibilidade, eles trabalham com o imponderável, eles trabalham com o acaso. Olha, o que eu observei quando eu coloquei a garrafa d'água, enterrei debaixo da fogueira de São João, para quando a fogueira fosse apagada, eu saber que movimento tinha aquela garrafa, como é que a água tinha se comportado, se ela havia aumentado ou diminuído, e isso significa inverno ou não. O que eu estou colocando é uma possibilidade de observação, mas eu não estou afirmando, porque tem algo da ordem da vida, não só do humano, mas da vida, que é do mistério. Isso não se toca, isso não se sabe. Ainda que eu tenha todos os indícios de que será um ano de seca, algo pode acontecer à revelia da minha leitura e isso se processar de um outro modo. Daí, a habilidade de ser profeta não é só uma habilidade de ler no sentido de que a gente acha que abre o livro e lê o que está escrito, mas é uma habilidade de leitura no sentido de que a gente abre um livro e dá vida a esse livro. A gente abre um livro e inventa, reinventa, redesenha, reescreve o livro com o autor ou com a autora. É isso, na minha visão, que um profeta, uma profeta da chuva faz. O tempo inteiro eles se deparam, elas se deparam ao longo do ano, porque tem experiências que são feitas em épocas diferentes,
como o Silvaná colocou, em espaços geográficos diferentes, mas o tempo inteiro eles olham para o mistério da vida. E por mais que a gente escreva livros, faça filmes, produza cajuína, faça festa, invente roupa, né? Escreva mais livros, outros livros, traga profetas da chuva, escute as profecias, tem algo que a gente vai continuar sem saber, tem algo da ordem do mistério. E eles dizem isso, elas dizem isso com maestria. Por exemplo, o Silvaná citando, nesses encontros que existem no Ceará, Tauá, Sítio Aroeira, em Guaçucê, no Oroz, o de Quixadá e o que o Silvaná quer voltar a realizar no Sítio São João, em Aracoiaba. Nesses encontros, o Silvaná dizendo, eles se contradizem, né? Mas você pode, se você tem uma escuta do que eles estão dizendo, é isso que o Silvaná falou. Eles partem de uma diversidade de experiências muito distintas. Então é um saber muito sofisticado. É um saber que não tem os 102 anos que o seu Chico Soares viveu. É um saber que não tem os mais de 70 anos da Dona Maria Venâncio do Icó. É um saber milenar. É um saber que deu origem à ciência da meteorologia. É um saber que deu origem a vários ramos do pensamento, na filosofia, né, nas artes. É um saber que a nossa condição humana só se realiza no encontro, na relação e na transformação da natureza. E o que vai diferenciar, ou o que vai qualificar essa relação, é como nós nos colocamos em relação à natureza. Se a gente tem um olhar de dominação, conhecer para dominar, para controlar, ou se a gente se coloca em relação o meu corpo, em relação com o que está acontecendo no mundo o tempo inteiro. Colocar-se em relação com o que está acontecendo na Terra, no mundo, na vida o tempo inteiro, é não só afirmar a vida em toda a sua potência, mas afirmar a vida apesar, mesmo que as nossas condições sejam as mais adversas possíveis. A gente tem experiências de profetas da chuva em lugares que você tem uma regularidade das águas, né? E você tem a experiência de profetas da chuva em lugares que você não tem essa regularidade das águas. A gente sempre associa o Ceará à seca, ao que falta. A gente quase nunca consegue pensar o Ceará na frequência da abundância, do que sobra, né? E o que nos sobra como cearenses, se você andar, se você sair de Fortaleza, desse mundinho tão pequeno que é Fortaleza, você vai perceber que o que nos sobra como cearenses é uma permanente necessidade, obrigação, desejo e vontade de inventar a vida que a gente quer viver. É isso que os profetas fazem com a gente, é isso que eles dizem pra gente. Só que ao contrário, né, de mim, que eu preciso fazer essa fala todinha para dizer isso, eles vivem isso. Então é de uma outra ordem. O corpo está em ressonância com isso. Eu só posso perceber que uma formiga ou um cupim ganharam asa se eu entrar em relação com eles. Se eu compreender que eles têm informações que são relevantes para mim, que eles estão vivos. E eu começo a questionar também qual é o meu lugar, o lugar do humano na história da Terra. O lugar do humano no planeta Terra. Parece que não é um lugar tão central. Porque as águas me dizem coisas, os bichos me dizem coisas, o calor me dá uma informação, o fogo age de um determinado modo com um produto, como esse caso da Dona Maria Venâncio, que faz a observação dela a partir da água, sob a fogueira de São João. Então parece que não está centrado ou centrada em nós essa habilidade de leitura do mundo. Talvez uma das coisas que a Bienal nessa edição possa ensinar para a gente é que não só nós humanos lemos o mundo, não só os profetas, homens e mulheres, leem
a natureza. Parece que a natureza o tempo inteiro ela está em estado de leitura, em estado de escuta, em estado de observação, em estado de apreciação de um movimento que é contínuo, ininterrupto. Geralmente uma imagem que a gente associa à leitora, à criatura leitora, é a pessoa parada, lendo, né? A pessoa diz, olha, ela passa horas e horas ali. Parece que você está paradíssima, mas tem uma série de acontecimentos se processando no seu corpo, porque a leitura acontece no corpo. A tristeza, a surpresa, o medo, a inveja, a raiva dos personagens, ou de uma trama, ou a impossibilidade de compreender um cálculo, porque aí eu estou falando de livros, né, de modo geral, não estou falando só de literatura. Então, isso o tempo inteiro está sendo dito quando um profeta da chuva fala. Ele sabe, tem um antropólogo que estuda os mitos, e ele vai dizer para a gente, Silvana, que contar a história é fundamental para a gente entender o lugar da gente no mundo, para a gente entender ou suportar essa condição de sermos mortais, de criaturas que vão desaparecer. E aí ele diz que tem uma linha de pensamento que acha que o nosso modo de estar no mundo é para descobrir um sentido para a existência. Aí ele diz que talvez não seja isso, que talvez fosse sentir-se vivo. O que mais nos move no mundo é estar vivo, mas saber-se vivo e sentir-se vivo. E eu acho que quando os profetas, os homens e as mulheres, se colocam nessa escuta da natureza, eles têm uma compreensão muito alargada do que é ser vivo, ser viva ou estar viva, né? Eles entram em ressonância com as várias manifestações da vida, com as várias manifestações de vida e trazem isso para a gente, talvez no modo melhor de transmitir esse material, de fazer esse material chegar até nós, que é de um modo poético, que é na chave da invenção, inventar um modo de dizer algo que a maioria das pessoas não tem condição de perceber ou não está percebendo. Então, eu acho que a gente podia começar a conversar aqui na plateia, pensando nisso, nos profetas da chuva, nas mulheres que são profetas da chuva, como leitores, como criaturas leitoras, e que essa chave, leitor, leitora, ela está relacionada, sobretudo, a escutar, a ouvir o outro, ouvir um acontecimento, né? Essa chave da escuta é que vai nos possibilitar migrar. Se eu escuto, eu migro, eu mudo de lugar. E aí nos lembra que a Terra o tempo inteiro está girando, ela gira sobre ela mesma, ela gira em torno do Sol. Tudo no universo dança o tempo inteiro e nós temos essa experiência em nós. Talvez homens e mulheres que são profetas da chuva vivam essa dança de um modo mais orgânico, porque eles percebem cada vida que dança junto do universo. E nós, muito miudinhos, muito miudinhas, às vezes só temos olhos para ver a nossa dança mais simples ou mais cotidiana. Então, eu queria que a gente ficasse com essa imagem da dança do universo. As águas se mexem, as águas fluem o tempo todo, não só as fontes, os regados, os riachos, os córregos, os rios, o movimento do mar, mas os líquidos em nós se mexem o tempo inteiro, né? Estar vivo é estar em movimento permanente, e o que homens como o seu Chico Soares, pai do Silvanar, fizeram a vida inteira foi estar em relação com esse movimento e perceber algo que às vezes é insuportável para a maioria de nós no cotidiano, que é a força da vida, que é muito maior do que qualquer manifestação de vida chamada Isabel, ou Silvanar, ou peixe, ou formiga, né? A força da vida é imensa, é ela que é afirmada o tempo inteiro no trabalho dos profetas da chuva, é ela que é invocada o tempo inteiro. E daí também a sabedoria de dizer,
tem uma parte que eu não sei, tem algo que eu não acesso. Eu vi desse jeito, eu li desse modo, mas pode ser que amanhã a gente acorde sob chuva. Daí, quando o seu Chico diz da tristeza de dizer que vai ser um ano de seca, ou da alegria de dizer que vai ser inverno, é que a gente invoca a potência poética para saber como dizer melhor, como afirmar melhor a potência da vida, que às vezes a gente acha que está contra a gente, mas a vida sempre tem razão. Os profetas sabem disso melhor do que a gente, eles nos ensinam isso o tempo inteiro. Obrigada pela atenção de vocês. O Ike está lembrando que agora vai ter degustação da cajuína. E aí eu quero também saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário para o Silvanar. Né? O Silvanar está aqui para conversar com a gente. E depois eu posso falar rapidinho, apresentar rapidinho os livros, tá? Então o Ike está convidando a gente para a degustação da cajuína, tá? Muito obrigada, gente. A gente pode ficar falando. Deixa eu só falar de um... Eu não sou poeta, estou diante de um aqui que eu admiro muito, talvez até pudesse depois reclamar, se fosse dele também. Lá do tempo da poesia de Maranguá, que alegria reencontrá-los aqui, Ricardo e Ana. E eu fiz um verso que puxa para a cajuína um pouco da profecia, digamos assim. Uma das experiências do papai era a história da lua pendida para o norte. Eu fiz um verso que diz o seguinte: a lua pendeu para o norte, mandacaru fulorou, cajueiro vai dar safra boa, vai ter cajuína, meu amor. Aí a gente está tentando fazer uma música. A lua pendeu para o norte, mandacaru fulorou, cajueiro vai dar safra boa, vai ter cajuína, meu amor. Cajueiro vai dar safra boa, vai ter cajuína, meu amor. Vamos beber cajuína, é doce que só a beleza. Cajuína, São João, o sabor que brota da natureza. Cajuína, São João, o sabor que brota da natureza. Eu queria falar de uma outra saga de Seu Chico Soares. Quem aqui é do sertão e alguma vez participou de uma farinhada ou de uma dibu de feijão, vai saber que são duas atividades que, para além de uma atividade laboral, produtiva, é também uma atividade cultural. E na dibu de feijão, na minha região, não podia faltar Chico Soares, porque era o maior contador de causos, de história que tinha. Alguns ele até inventava na hora na dibu de feijão. Alguém que sabe o que é? Bem rapidinho, o que é a dibu de feijão. Digamos, todo mundo aqui, hoje não tem mais debulha de feijão porque a máquina debulha com mais rapidez, né? E a gente de fato quer praticidade. Mas na vila, na comunidade, todo mundo tinha feijão para debulhar, não tinha máquina, então era na mão mesmo. Botava-se o feijão para secar no sol uns 2, 3 dias, que o próprio sol já se encarregava de debulhar, mas o que restava para debulhar era feito na debulha, que era o nome dado. Então, a dona da casa que ia receber a debulha era um verdadeiro ritual. Botava o lençol, os fundos de rede no meio do terreiro e botava o feijão para secar. Aí preparava o que tivesse na época, da pamonha, canjica, aluá, e tudo que fosse coisa de bebida ou de comida, botava debaixo dentro de um alguidar, debaixo de um balaio, e botava arruma de feijão em cima. E começava às 6 da noite, e às vezes até às 5 da manhã, debulhando aquele feijão, porque duas coisas, 3. Primeiro, o interesse em ajudar o vizinho, porque aquele vizinho ia ajudar na sua debulha no dia seguinte. Segundo, muitas das conversas era tesourada, que nem diz o Coxinha, falando mal mesmo. Então, quem saísse primeiro daquela debulha ia ser vítima da tesoura, coisa que ninguém queria. E a segunda era descobrir os quitutes, as coisas boas que estavam debaixo daquele balaio. Então, a debulha de feijão, que eu acompanhei muito, tem um poeta lá de Canindé, o Alfredo Paz, que disse um verso com um mote, diz o seguinte: aprendi muitas histórias em debulha de feijão. Eu não consigo lembrar dos versos dele, mas o Seu Chico Soares era um grande contador de causos, de histórias, e muitas das histórias dele ele inventava, né? Muitos personagens até.
Gente, só para encerrar, eu vou apresentar os livros que eu havia selecionado, que o Silvaná mostrou para a gente. Profetas das... Todos, eu escolhi livros que foram feitos no Ceará em relação com outros lugares, né? Você pode ter autores também de outros lugares, mas são 4 produções do Ceará. O Profetas da Chuva é um livro organizado pela professora Carla Martins. Na época ela era professora da Unifol, hoje ela é professora da UFC. Ela é uma garota que vai crescer em Quixadá e ela volta ao Quixadá para uma pesquisa do doutoramento dela e ela vai ouvir os Profetas da Chuva. Tem várias outras publicações sobre Profetas da Chuva. Eu escolhi essa porque talvez seja a primeira que reúne a fala dos profetas. A primeira parte do livro é a fala deles. A segunda parte são psicanalistas, antropólogos, pessoas das artes, da comunicação, apreciando a fala dos Profetas da Chuva. Esse livro você encontra facilmente nas bibliotecas públicas do Ceará. Sempre que as pessoas falam onde é que compra, eu digo, olha, vai na Biblioteca Pública Estadual do Ceará, em Fortaleza, vai na Biblioteca do Centro Cultural do Banco do Nordeste, em Fortaleza, vai na Biblioteca Plebeu Gabinete de Leitura, são 3 bibliotecas que ficam na região central de Fortaleza, e você vai encontrar o livro da professora Carla. O Bonito para Chover, eu vou citar só um dos textos, são ensaios sobre a cultura cearense. Um dos textos se relaciona com Profetas da Chuva, que é um texto da professora Kênia Rios. Eu estou destacando aqui as mulheres, e não é à toa, né? Depois de anos e anos de silenciamento sobre a produção das mulheres, a gente enfatiza essa produção. O Bonito para Chover é um livro organizado pelo professor Gilmar de Carvalho. Gilmar de Carvalho também escreve no Profetas da Chuva. E aí eu trouxe 2 livros que se relacionam, tentando fazer conexões para além dessa chave dos Profetas da Chuva, dessa expressão do bonito para chover, que eu sempre digo que é algo que pode dizer muito sobre nós, porque talvez nós sejamos o único povo no Brasil que olha para um tempo que seria feio, cinza, chumbo, pesado em qualquer lugar do mundo, e a gente olha e diz, tá bonito para chover. Isso é dizer um sim à vida, né? Esse livro é também de uma cearense, da Lúcia Galvão, e aqui a gente continua a percorrer os mundos do Ceará. Ela está na igreja de Aquiraz, na igreja matriz, e ela olha os painéis pintados no teto por mãos anônimas, né? São painéis, a igreja é uma igreja do Ceará colonial, e esses painéis contam a vida de São José, que no Ceará a gente relaciona, por conta da data dedicada a ele, 19 de março, a passagem, né, do equinócio, coincide com o equinócio, e a gente sabe daí se vai ter chuva ou não. A gente relaciona também com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Também é um livro facilmente encontrável nas bibliotecas públicas. E por último, é uma licença aqui para falar da Cajuína do Silvaná. Eu trouxe um livro do Rodolfo Teófilo, que só nasceu na Bahia, mas viveu a vida toda no Ceará. E o Rodolfo Teófilo é considerado o inventor da cajuína. Aqui é uma edição facsimilar, ele escreve um livro chamado Fome, e aí quase um século depois, 2 professores, o professor Adelaide Gonçalves e o professor Regis Lopes, fazem essa edição facsimilar. É uma cópia de como foi feita a primeira edição. E aí eu queria trazer eu não trouxe a fome, eu trouxe o caixeiro. O caixeiro, porque o Rodolfo Teófilo foi um caixeiro, ele trabalhou em loja, né? E nós temos algo muito precioso que os caixeiros construíram na história de Fortaleza, que é a invenção de uma biblioteca da Fênix Caixeiral, né? Então era uma referência de biblioteca que eu queria trazer para a gente, depois da gente olhar para essa biblioteca que é o que são os Profetas da Chuva, e essa compreensão de que cada pessoa, de que cada criatura não é só um livro, mas livros, mundos, bibliotecas. Então, queria passar rapidinho os livros para vocês olharem. Obrigada, gente. Eu não tenho uma bibliografia para citar, mas
Tem uma das poucas conversas que eu tive com o papai, assim, registrada. Eu tenho um canal no YouTube só com coisas doidas do sertão. Inclusive ontem eu lavando roupa. Até me lembrei da música do Baiano, esqueço o nome do cabo agora, que ele diz que a máquina de lavar roupa eu troquei numa gamela. Deixa quem quiser falar, mamãe se dá bem com ela. É o Bully Bully. E aí um vídeo de uns 15 minutos, eu conversando com o papai, ele cita várias dessas experiências. Eu acho que para mim a referência bibliográfica melhor seria esse vídeo. Depois, eu não sei como é que eu faço para que vocês tenham um endereço, mas anote meu telefone aí, para aí depois eu mando, se for o caso, no WhatsApp. Silvanar. Tem um canalzinho lá, pequenininho, mas que tem um bocado de coisa interessante, coisa doida, coisa de gente besta, mas que tem umas coisas legais. Uma delas, eu acho que a mais de todas, é essa conversa com o seu Chico Soares. Gente, obrigada. Eu quero só registrar aqui a presença do André. Ele acaba de me dizer que estudou na Fênix Caixeiral. Tem livro sobre a biblioteca. Eu posso convidar o poeta para vir declamar um verso aqui, lá de Maranguape? Pode? É o DDD 85 996 9604 6224. Inclusive para pedir cajuína que a gente vai entregar em domicílio, viu? Estou aqui em Fortaleza até sábado fazendo esse trabalho de entregar 6224. Então eu saio de cena e convido aqui o poeta para declamar para a gente, para encerrar esse momento. Tem que ter poesia. Silvanar, então vamos dizer um poema aqui. É fácil viver... Saltando aqui que é pronto. É fácil viver, mas poucas pessoas sabem disso. Muita gente somente existe, resistente à evolução, segue parada, desistente de seus próprios sonhos. Vive quem é feliz. Em qualquer situação, sente-se completo, sente-se completa, sentindo ser o que pensa ser, cria e recria o novo ser que já era o que é e sempre será. Tudo segue a mesma lei, tudo tem a ver com tudo. Todos e todas temos de evoluir, porém é mais fácil, é mais rápido e é mais agradável, em boa companhia, seguir. É isso. Pois felicidade, Pai. E o amor de todo mundo para mudar o mundo. Para mudar o mundo? O amor de todo mundo para mudar o mundo. Para mudar o mundo? O amor de todo mundo para mudar o mundo, o amor de todo mundo. Um abraço. Muito obrigado. E a gente já vai iniciar agora, certo? A programação. Foi incrível, viu? Voz, a apresentação musical Voz e Violão, interpretando suas crônicas, do professor Cláudio Lima, com participação de Álvaro Braz, certo? Não saiam que dentro de 3 minutinhos a gente já começa. Tá quase tudo pronto aqui. Tem muita sua fala, muita sabedoria aí. Ah, mas você fala muito bem. Você tem uma experiência que aqui ninguém tem, tu vai ter uma intimidade com as palavras que tu vai falando e a gente vai seduzindo assim, vai cantando. Mas eu queria que você me desse atenção. A gente vai pensar, vai lá na escola. Tchau, Silvana. Tchau, professor. Prazer. Anotou o número, né? Tem cajuína pra vender. Próximo? Onde é que tá? Aí tem alguém lá? Não, eu tô te seguindo. Então deixa eu ver se já pode se despedir aqui. Essa daqui tá Som. Oi, 2.